A lição número 3 é uma lição interessante e importante, que fala sobre a questão dos mortos, entendendo a natureza humana. Deus nos fez como alma vivente, logicamente com um ciclo de vida que termina com a velhice e depois com a morte. Por isso que a Bíblia, ao falar dos patriarcas e mostrar como eles descansaram, utiliza algumas expressões que mostram que a pessoa, pelo conceito bíblico, quando morre, ela está num sono até Jesus voltar. Por isso que a morte não diferencia ninguém. Embora a forma de morrer possa ser diferente, dependendo da situação, mas a morte é morte de qualquer maneira. É a cessação da vida. Cessou a vida, cessou o respirar, a pessoa então está morta. Por isso, para alguns, a morte ela é calma. Para algumas pessoas, a morte acontece de forma violenta. E para algumas pessoas, a morte é um despedir-se tranquilo da vida. Para outros, é um momento turbulento, desesperador, carregado de medo e terror. Por isso, até uma fábula de um lenhador de uma certa idade que estava pegando lenha na floresta para levar para sua casa para fazer a comida. Ele tinha um fogão a lenha, morava no meio de uma mata, e ao pegar o feixe de lenha e colocá-lo na cabeça, acabou perdendo o equilíbrio. Aquele feixe de lenha enorme caiu no chão e ele começou a praguejar, dizendo assim: oh meu Deus, que me dera a morte agora, levantar esse peso não vai ser mole, eu preferia a morte. A morte apareceu para ele e disse: você me chamou? Ele disse: chamei sim, senhora, para a senhora me ajudar a botar esse peixe em cima da cabeça depressa. A morte ajudou, ele pegou um trilho bem ligeiro e foi-se embora numa velocidade, olhando para trás, dizendo assim: eu, hein, magricela, para cima de mim não, e foi-se embora correndo. Então a morte para algumas pessoas, embora essa história seja uma história prosaica, bem humorada, mostra que as pessoas, a maioria, tem medo da morte. Poucas são as pessoas que assumem a condição de que estão para morrer e aceitam a morte. De acordo com os textos bíblicos, pergunta 5, de acordo com alguns textos bíblicos, como a morte é vista e os mortos o que fazem? Vamos ler então aqui 4 passagens bíblicas. Gênesis 25, verso 8 diz assim: e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dia, e foi congregado ao seu povo. Essa expressão significa a pessoa sepultada, foi congregada ao seu povo. Segundo Samuel 7, verso 12, Deus dizendo para Samuel: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais. Então, Deus falando para Davi, quando os teus dias forem completos e vierem a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o meu servo. Então, Deus dizendo para Davi: você vai estar dormindo com seus pais, você vai morrer. Essa expressão, dormir com os pais, também significava ser sepultado. 1 Reis 2, verso 10. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Aí está a confirmação. 1 Reis 22, 40 diz assim: assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, para a pergunta, o que essas passagens nos falam sobre como é o estado da morte e como, podemos ver o que os mortos fazem? Resposta: a Bíblia mostra que a morte ela é vista como um sono e todos os mortos descansam sem ter consciência alguma deste mundo, nem ligação com mais ninguém. Então não adianta as pessoas querem levantar uma teoria, uma doutrina de que os mortos estão no paraíso, os mortos estão na glória, os mortos estão se preparando para reencarnar. Não é verdade. A Bíblia mostra que a morte é um sono. Essas expressões dizem isso. E o relato bíblico utiliza essas expressões em diversas situações para quem morreu, usando frases como dormiu com seus pais, foi sepultado com o seu povo, foi congregado junto ao seu povo e ainda foi reunido ao seu próprio povo. Todas essas formas indicam que a pessoa foi colocada na sepultura, como forma de dizer que a pessoa está morta. Naquele tempo, no tempo antigo, no tempo dos patriarcas, havia a chamada capela de sepultura familiar, onde se colocava numa espécie de uma caverna, numa gruta, todos os corpos daqueles membros da família que iam morrendo.
Veja que Abraão comprou dos filhos de Het a caverna de Macpela. Ali ele sepultou, por exemplo, Sara, sepultou, por exemplo, Agar. Ali, por exemplo, Jacó e outros membros da família foram sepultados. José, quando estava no Egito, fez os filhos jurarem, assim, ou seja, o Jacó fez os filhos jurarem: não me deixem aqui no Egito, me sepultem lá na terra dos meus pais. E quando Jacó morreu, José fez uma comitiva e foi levar o corpo de Jacó lá no campo de Macpela, onde Abraão havia comprado. E quando José estava para morrer, fez jurar também que seus ossos não ficariam no Egito. E assim que Moisés saiu com o povo, a primeira preocupação, levar os ossos de José para sepultar junto com os seus pais. Por isso a expressão "e dormiu com os seus pais", e foi congregado junto ao seu povo, indicava o sepultamento junto assim dos outros familiares que já estavam sepultados. Por isso, era uma espécie de cemitério particular só para a família. Pergunta número 5. Para onde vão os bons e os maus, reis e pessoas comuns após a morte? Tem algum lugar especial? Como isso nos ensina qual é a natureza da morte? Texto bíblico, 2 Reis 24, verso 6. E Jeoiaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas 32, 33, e dormiu o rei Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá, e os habitantes de Jerusalém, lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então, para a pergunta: para onde vão todos os mortos? Bons e maus, ricos e pobres, pessoas comuns e reis? Resposta: todos os mortos vão para o pó da terra, onde aguardarão a ressurreição ou o juízo final, sem qualquer consciência ou conhecimento do que está acontecendo neste mundo. Fosse assim, um morto então poderia interferir aqui nessa terra, de maneira que, por exemplo, se ele tivesse algum inimigo, ele então levaria esse inimigo a produzir atos ruins para que o inimigo fosse para o inferno. Se assim fosse verdade, a pessoa morreu, foi ruim, vai para o inferno. Então, não há como interferir na questão desta vida. Tá? Todos os mortos vão para o pó da terra. A morte é um descanso das lutas desta vida. É por isso que a Bíblia menciona a morte como um sono e nos mostra que mais cedo ou mais tarde todos passarão por esse momento, descansando de suas lutas, labores e sofrimento. Uma pessoa bem-humorada até diz o seguinte: se a morte é um descanso, eu prefiro viver cansado. Não quero saber de morte. A verdade é que ninguém escapa da morte. Mas aqueles que creem em Cristo e têm uma esperança na ressurreição, que ocorrerá na segunda vinda, essas pessoas têm uma esperança a mais. Lembra daquela historinha que contei? De um homem que mandou um empregado no centro da cidade, chegou lá, o empregado encontrou-se com a morte. A morte olhou para ele com os olhos arregalados e disse: eu estava te procurando. Ele voltou para casa a 1000 por hora. Disse: patrão, me empresta o carro. Eu preciso ir para a cidade de Longuesville, a uns 300 quilômetros daqui. Porque eu encontrei com a morte no mercado. Ele disse, aí me olhou e disse: estava na minha cola. O patrão me emprestou o carro e sumiu no meio do mundo. O patrão foi até o mercado e encontrou com a morte e disse: você veio aqui assustar o meu empregado, por quê? Ele disse: não assustei, eu apenas olhei para ele espantada, porque eu tenho um encontro com ele hoje à noite em Longuesville e eu estava surpresa que ele estava aqui ainda nessa cidade. Então o empregado foi para lá para encontrar-se com a morte. Ninguém escapa da morte. Por isso que as pessoas que estão dormindo no pó da terra estão no silêncio da sepultura, como se estivessem dormindo, com a diferença de que a matéria orgânica se desfaz, ficando apenas os cabelos e os ossos. Por isso que a morte ela é fatal para todos os seres humanos. A morte passou a todos os homens, diz o texto bíblico. Assim como o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Ellen White, em Meditações Matinais, de 1959, página 181, deixou escritas as seguintes palavras: a Bíblia claramente ensina que os mortos não vão imediatamente para o céu. Eles são representados como estando a dormir até a ressurreição. No mesmo dia em que se quebra a cadeia de prata e se despedaça o copo de ouro, perecem os pensamentos dos homens. E assim, os que descem à sepultura estão em silêncio, não mais sabem de coisa alguma que se faz debaixo do sol. Por isso, quando meu pai morreu,
Minha prima chegou em casa e disse, Beto, o tio Cícero quer falar com você no centro espírita. Eu falei, vai para o meio dos infernos, você e essa aparição. Meu pai está no pó da terra esperando Jesus voltar. Era melhor quando era regalado, eu disse, pode ir embora daqui, suma daqui, sua emissária do diabo. Ela me olhou espantada e foi-se embora. E toda minha família depois deu risada desse tratamento. E você foi muito duro com ela. Eu disse, não, eu não quero ninguém falando que meu pai quer me dar mensagem de jeito algum. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Que Deus te abençoe. E que você também seja liberto de qualquer tipo de influência sobre a questão de acreditar que os mortos, eles interferem na vida dos que estão vivos. Por isso, Ellen White recomenda que quando uma pessoa morre, deve-se pegar todos os objetos, roupas, ou dá-los para caridade, ou então se desfazer daquilo, para a pessoa não ficar sofrendo com assim a ausência e as lembranças da pessoa que morreu, tendo ainda aqueles objetos, e alguns até começam a ter assim, até visões de que a pessoa está perto dela, quando a pessoa pega a roupa, põe em cima da cama, começa a olhar, e de noite começa a sonhar, depois diz que recebeu uma mensagem da pessoa morta, dizendo que está cuidando da família, que está olhando tudo, que tudo vai bem, que a pessoa está com Deus. Pura mentira, pura fantasia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, os que morreram estão dormindo no pó da terra. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, sempre direcionando a verdade para o nosso coração. Te louvamos por isso, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Vamos à luta. Deus nos abençoe. Amém.